Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia que vai se finalizando. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Felizes aqueles cuja confiança está no Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que aceita a revelação. Jesus Cristo é que revela a imagem e a glória do Deus vivo. A Bíblia diz que se os edificadores constroem sem o alicerce, em vão eles edificam, se não for o Senhor. Se a sentinela guarda a cidade, em vão vigia a sentinela, se não for o Senhor, que está sobre a nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que aceita a revelação de Deus. Porque se a nação é negligente no ensino, se confiam em seus deuses, se fundamentam em simplesmente doutrinas meramente humanas, são impossíveis de os guardar, são impossíveis de os salvar, estão sendo enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele é enganador, ele engana os povos e as nações. Temos que conhecer a doutrina da qual nós estamos seguindo. A sã teologia de Cristo é do alto. Se quiseres algo do alto, dos céus, tem que buscar daquele que está com o governo sobre os seus ombros, aquele que reina, aquele que Deus nos atrai até Ele enviando o Teu Santo Espírito e através das suas advertências, todo aquele que ouve e as acata permanece no caminho, permanece firme. Ele é aquele que firma os nossos passos em boas atitudes. Não são joelhos vacilantes, mas assim passos firmes, do qual Ele nos concede poder e autoridade com calcanhar para pisar em serpentes e escorpiões. E assim nós exercemos o direito, a justiça, a equidade, dia após dia. Agindo Ele, ninguém impedirá. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, andando no espírito reto, inabalável, com reverência, com temor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento do alto, que é somente o entendimento do alto que é possível desviar do mal. Ninguém se desvia do mal com entendimento de próprios olhos. Ninguém oferta um sacrifício agradável a Deus se não for pelo Espírito de Cristo e pela obediência. Porque está escrito, muito melhor obedecer do que sacrificar. E quando assim nós perseveramos, porque Ele mesmo nos ensina o que é mais importante, o ouro, a prata ou o altar que o santifica. Assim nós perseveramos dia após dia, como a palavra nos diz. Aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se enquanto há tempo. Perseverai no amor. Também ele disse, aquele que estiver na imundície, que suje-se mais ainda.
ele disse lá em Apocalipse, né, compra a sabedoria do alto, né, que é a prata, e o ouro 7 vezes refinado no forno. Compra colírio para abrir os teus olhos, para ungir os teus olhos. Compra vestes, o linho fino, a vestimenta dos santos, para tampar a vossa nudez, porque a nossa riqueza, né, o nosso maior tesouro, não é segundo o mundo, a raiz de todos os dinheiros. A nossa riqueza, ela vale mais do que os puros rubis, que as finas joias. É a sabedoria do alto, né? Onde ele nos ensina: investis aonde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba. Porque quando perseveramos com a verdade, a revelação não permite com que o inimigo arranque a palavra da vida, a fonte da vida, da qual nós somos uma fonte a jorrar. Ele disse: vinde a mim todos aqueles que têm sede, e eu vos saciarei. Porque aquele que beber desta água nunca mais terá sede, será uma fonte a jorrar. A água, a palavra que é viva e eficaz, sede renovados, sede santos, sede purificados através da sua palavra. Porque quando nós perseveramos na fonte de água viva, nós jorramos as verdades, porque está escrito: a boca fala o que o coração está cheio, e todo aquele que guarda a fonte de água viva no coração, a sua boca fala do que é verdade. Não falamos segundo a nós mesmos, falamos aquilo que o Espírito coloca em nossa boca. A Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor, né? Por isso temos que clamar a Ele: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Que é através do conhecimento daquilo que Ele tem para nós, que é a salvação, que é a vida eterna, né? Sabemos que buscamos aquilo que é eterno, mas em relação a esta vida, não andamos com solicitude. Ele mesmo nos ensina: não vê os pássaros que não têm celeiro, não trabalham e nada lhe falta? O Pai, que é o agricultor, cuida deles. Não vê os lírios do campo, né, que não tecem, não fiam? E nem mesmo Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente? Quanto mais vós, aqueles que fazem a vontade do Pai, que é, além de é um irmão e irmã de Cristo Jesus, e além de fazer a vontade do Pai, aquele que cumpre aquilo que Deus nos disse: este é meu filho amado, em que me compraz e me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, tem um amigo na diversidade. E quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Acrescenta até mais do que pedimos, porque não andamos com solicitude com esta vida, que é mais para o corpo o alimento e a vestimenta, né? Assim, Ele nos acrescenta todos os dias, porque Ele diz: todo aquele que pedir em conformidade com o Espírito, porque muitos não sabem pedir, pede por motivações erradas, pede por
coisas deste mundo, e aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, ele assim não lhe concederá, porque ele vai nos conceder para que perseveramos no amor, para que não amamos aquilo que há no mundo, né? Jesus, para compreensão melhor, Jesus disse aos discípulos, quando eles disseram: Mestre, deixamos tudo para lhe seguir. Deixamos o barco, a família, que herdaremos? E ele disse: nesta vida 100 vezes mais, porque ele galardoa, né? Toda obra, não existe na verdade meritocracia, porque toda obra gera um débito, né? Da qual ele galardoa, e ele não fica com débito com ninguém, né? Ele galardoa, ele recompensa a cada um segundo a sua atitude. Alguns é uma recompensa, a outros é como um castigo, aqueles que perseveraram com as obras más. Mas aqueles que perseveraram com as obras boas têm o seu galardão, né, do qual ele recompensa. E Jesus disse: herdarão 100 vezes nesta vida e ainda na vida vindoura, né, que o mais importante é a vida vindoura, né, é a eternidade, aquilo que nós almejamos. Como a Bíblia diz, não vê os atletas, né, que submetem a exercícios físicos constantes para, através das provas, né, do qual tem que também passar pela seguir os regulamentos. Não são todos que sobem no pódio, né? Geralmente é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Assim é o reino dos céus, né? Alguns, através do exercício constante da fé, juntamente com as obras de justiça que caminham juntas, alcançarão a coroa da vida, né? Enquanto os atletas ganham algo simbólico que perece, nós alcançamos aquilo que é eterno, né? Através do exercício constante da fé, que acompanhará a fé com as obras de justiça, do qual Paulo disse: encerrei a carreira, combati um bom combate, né, através da fé, e guardei a fé, né? Guardou a fé juntamente com as obras de justiça, da qual acompanham a alma, né? Assim nós perseveramos. E os regulamentos, assim como os atletas, se não obedecerem os regulamentos ali nas provas, né, eles são desclassificados. E a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né, por conta de naufragar na fé. Tem que se perseverar. É certo que nos últimos tempos dos quais nós estamos vivendo, está escrito, né, que haverá um remanescente, pela sua misericórdia e benignidade, haverá um povo que ainda não teve o seu nome riscado do livro da vida, que serão purificados, né, como os filhos de Levi serão como sabão de lavandeiros, né, suas vestes serão purificadas. Será como o crisol para o ouro e para a prata, é provado a obra no fogo, né? Onde Deus esquadrinha, Deus sonda o intento da mente e do coração, atualmente através de Jesus Cristo, que está com o governo e está no centro, como quem está de pé e pisando em uva nos lagares. Ele é aquele que está purificando o templo,
está exercendo o direito, fazendo justiça no meio dos povos, das nações, o ministério da iniquidade, né? Aqueles que forem purificados, aqueles que blasfemaram contra o Espírito, não há perdão, está escrito, né? A estes nem oreis, aqueles que têm um exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, sondam o intento da mente e do coração, né, e vê os que servem e os que não servem. Ele disse: outra vez vereis os que servem e os que não servem. Outra vez vereis os que servem o justo, o tzadik, e os que servem o racham, o maldoso. E mais um dia, na perseverança, na fé em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Todo aquele que o segue, né, não passa à frente do seu mestre, do qual ele diz, Paulo disse: vós, pelo tempo que ensinam, já deveriam ser mestres, mas ainda está gatinhando, né, está no alimento espiritual líquido, enquanto deverias estar comendo carne. Mas também Jesus diz que de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Todo aquele que persevera segundo o Evangelho, né, é irmão, é irmã de Jesus Cristo. E assim fala pelo grande profeta. Ele usa a nossa boca. E nada somos, gloriamos em nossas fraquezas e Ele nos aperfeiçoou, fugindo de toda vanglória que é maligna, fazendo tudo para que o Pai contemple e os galardoe. Não fazemos para ser visto por homens, porque o servo inútil não herdará o reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim, fugis de toda vanglória. E Ele é aquele que nos galardoa, é aquele que nos acrescenta, porque Ele diz: tudo aquilo que pedires para o Pai em meu nome, assim Ele fará, para que o seu nome seja glorificado, né? Assim como o Pai glorificou em Cristo Jesus, assim o Pai glorifica o Espírito de Cristo que habita em nós e operamos os dons irrevogáveis segundo o amor. E em mais um dia é nesta perseverança, rompendo de fé em fé, dia após dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.